Ave Maria, sou missionário Zé Roberto. Engraçado que eu já li o Êxodo várias vezes, já li Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Velho Testamento várias vezes. E a Bíblia não proíbe imagem via sacra. Imagem via sacra quer dizer o quê? Imagem de servo, imagem de anjo. Mateus 22, versículo 30, a visão de Cristo fala, na ressurreição serão como anjos, ou outra tradução, iguais, idêntico a anjos, né? Simplesmente, a imagem via sacra, Deus manda fazer. O que Deus está proibindo é a imagem pagã. Quando o povo sai da terra do Egito, daquela terra pagã de vários deuses, Deus dá uma aliança ao seu povo, mandamentos, preceitos, né? E interessante, cara. E Deus dá um simbolismo que vai levar o povo à sua presença. O Velho Testamento aponta o novo. As imagens via sacra apontam o novo. O templo, ali os tabernáculos, os sacerdotes, o porta-voz aponta o novo. Interessante. O que Deus está proibindo, pastores, é deuses, imagem de deuses, figuras humanas de deuses. Como dizer lá, Deuteronômio 4, do 15 em diante, porque vocês não viram figura alguma. Tome cuidado. Para não fabricar imagens semelhante a pássaros, semelhante a homens. O que quer dizer? Semelhante a um Deus. Deus, imagem que Deus não mandou fazer, imagem para cultuar, para adorar, prestar culto. A imagem via sacra, a gente não prestamos culto de adoração. É culto de honra, de respeito, de veneração, que vai te lembrar, que vai te remeter. É um ícone que aponta a Deus e te leva a Deus, pastores. Olha só que interessante. Êxodo 25, 18. Ó. Êxodo 25, 10, Deus está falando com Moisés, ó, farão uma arca de madeira, de eucácia. Seu comprimento será de 2,5 covados, e sua largura de 1,5 covados. E sua altura de 1,5 covados. Ao 17, 18, farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2,5 covados, e a largura de 1,5 covados. Fará 2 querubins de ouro. Eu fará de ouro batido nas extremidades da tampa, um de um lado, outro de outro lado. Quer dizer o quê? 2 querubins, 2 imagens. Deus está mandando fazer imagem de anjo. 2 figuras humanas, Ezequiel 41, 17, 18. Que interessante, imagem de servos. Não é imagem pagã, de Deus pagão. Do povo pagão, como por exemplo, do egípcio, dos amorreus, dos jebuseus, dos etc. Da cultura pagã, do povo pagão que não tem aliança com Deus. Por que o rei Salomão ele se perde? Porque ele vai se unir com essas mulheres que adoram esses deuses. Aqui, ó, 2 Reis 11, ó. Aqui você já vê, ó, o que Deus está proibindo. O rei Salomão postava diante da Arca da Aliança. O rei Salomão só tinha uma forma de culto. Tanto por dentro, tanto por fora, esse templo que ele edificou tinha imagem e escultura. Tanto por dentro, tanto por fora, a imagem do querubim. E o santo do santo Debi ficava a Arca da Aliança. 2 imagens. Olha só que interessante. Idolatria de Salomão. Aqui você já vê o que Deus está proibindo. Ele prestou culto e identificou um templo pagão. Olha só que interessante, ó. Até 10, ó. O rei Salomão, além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, Sidônia e Iteias, pertencentes a nações das quais o Senhor disse aos israelitas, não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduzirão o coração, arrastando para seus deuses. Olha só que interessante, ó. Tinha o quê? Egípcio. Salomão
além das filhas do faraó. Quer dizer o quê? Da cultura egípcia. Que já deixa bem traço, já deixa bem simples o que Deus está proibindo. Ao 3, ó. A esta nações uniu-se a Salomão por seus amores. Teve 70 esposas de classe principecas e 300 concubinas. Que interessante. E suas mulheres perverteram o coração. Sendo já velho, elas seduziram o seu coração para seguir outros deuses. E seu coração já não pertencia sem reserva ao Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Aqui você já vê a corrupção do rei Salomão. O rei Salomão prestava culto aonde? A quem? A Deus vivo. Que tinha o que? A Arca da Aliança. Tinha aqueles 2 querubins. Salomão se perverteu, se contaminou com suas concubinas, com suas princesas, com as suas mulheres, prestando culto ao Deus delas, que não tem aliança com Deus, que não tem aliança com que o Deus ali, que a Arca da Aliança é a presença real, viva de Deus. Salomão prestou culto a Astartes, deusa dos Sidônios, e a Melcom, os abomináveis, e dos amonitas. Fez ao mau aos olhos do Senhor. Não lhe foi inteiramente fiel, como o fora seu pai Davi. Por esse tempo, Salomão edificou, no templo que está ao oriente de Jerusalém, um lugar de culto a Camon, deus de Moabe, e a Melcom, abominações dos amonitas. O mesmo fez para todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Olha só, cara. É isso aqui que Deus está proibindo. A imagem via sacra, a imagem de servos, Deus não proíbe. Deus manda fazer. Tanto que a imagem da criança tinha 2 querubins que são servos. Muito diferente dessas imagens, desses ídolos que o rei Salomão prestou culto e edificou um templo. Olha só a diferença de uma imagem sagrada, pastores, e de uma imagem pagã. O rei Salomão, ele sabia qual o significado das imagens via sacra, porque além do templo, o templo que ele edificou tinha aquela Arca da Aliança com 2 imagens via sacra, servos, e começou a adorar, prestar culto às imagens de suas mulheres, de suas concubinas, de suas esposas. Que interessante. O 9. O Senhor irritou-se contra o Salomão, por se ter seu coração desviado do Senhor, Deus de Israel, que ele apareceu por 2 vezes. Ele tinha proibido expressamente que se unisse aos deuses estranhos, mas não seguiram a ordem do Senhor. Aqui, ó. A Bíblia já deixa bem clara. Então, a imagem via sacra, Deus manda fazer. E o que Deus proíbe é esse tipo de imagem, é esse tipo de culto pagão, como o rei Salomão se desviou. Que interessante. E se você for catar aqui, ó, Samuel também. Olha só que interessante. Ver se eu acho. E se você for meditar também 1 Samuel 5, a arca entre os filisteus, você vai ver uma arca sagrada, imagem via sacra, e uma imagem pagã, imagem do Deus pagão. Do 1 em diante você vai entender a diferença de uma imagem via sacra e de uma imagem pagã. Atrapalhando o pai gravar, né? Toda vez que o pai começa a gravar, você começa a atrapalhar. Vai lá que o pai está terminando, tá? Essa é a diferença de uma imagem via sacra que Deus mandou fazer e de uma imagem pagã que Deus não mandou fazer. É isso que o protestante ele quer confundir o povo católico e o povo que não lê Bíblia. Esse povo católico que não lê Bíblia. Esse povo católico que incomoda com a pregação dos católicos que defenderam a amada igreja. Infelizmente, é os católicos que... A Bíblia diz, Oséias 4:6, que o povo se perde, perece por falta de conhecimento. Se o católico não tiver conhecimento,
Católico tem que defender a sua fé, porque você vê aí, o protestante fala, vocês são adoradores de imagem, Nossa Senhora é uma mulher qualquer, etc, etc, etc. Nós temos que aprender a defender a nossa fé. Para honra e glória, porque nós somos essa descendência da mulher que guarda os mandamentos, que vai defender a igreja, que é os mandamentos da igreja. Aqui dá para você saber qual o significado de uma imagem via sacra e uma imagem pagã. Salve Maria, sou missionário, São Roberto.